Vitor, a gente é do grupo A6 da disciplina SI400, que é Programação Orientada a Objetos 2. E esse é a nossa apresentação sobre o que nós aprendemos durante esse semestre. O que aprendemos durante a disciplina também é sobre a diferença entre os paradigmas estruturado e orientado a objetos. No orientado a objetos, nós podemos ver uma observação muito mais próxima da realidade, assim como para trabalhos em equipes, uma maior facilidade do aprendizado, visto que, como você tem tudo separado por classes, né, fica muito mais fácil de explicar a novos membros da equipe, né, reduzindo então assim a necessidade do cara conhecer muito mais a fundo sobre uma linguagem ou sobre um projeto, já que às vezes ele só precisa conhecer determinadas partes daquilo. Né? E como a representação mais próxima da realidade é basicamente o conceito de orientado a objetos, né? Que o objeto é uma representação de algo real. A programação orientada a objetos, por sua vez, permite uma representação mais próxima da realidade através das relações estabelecidas. É possível entender melhor essas aproximações através de um dos pilares da programação orientada a objetos, a abstração. Como trabalhamos com objetos reais, precisamos imaginar o que esse objeto irá realizar no nosso sistema. O primeiro ponto que devemos pensar é a identidade dada ao objeto criado, como ela será identificada no sistema. O segundo ponto consiste nas propriedades, as características do objeto. Por fim, pensamos nas ações que esse objeto irá executar. Essas ações ou eventos recebem o nome de métodos. Podemos então pensar em um segundo pilar da programação orientada a objetos, o encapsulamento. Através dele, entendemos que a segurança dos dados é um fator que deve ser priorizado nas aplicações desenvolvidas. Através do uso de getters e setters, o acesso direto à propriedade do objeto é evitado e a integridade dos dados mantida. Pensando na aplicação do encapsulamento no mundo real, podemos entender como o botão do controle remoto se liga à televisão. Não vemos o que está acontecendo internamente, então podemos dizer que os métodos que ligam à televisão estão encapsulados, e isso evita que alterações sejam feitas fora dos métodos especiais desse ambiente controlado, que provavelmente iria gerar erros. Além disso, temos a herança, pilar que torna mais produtivo o desenvolvimento de aplicações em tempos e linha de códigos escritas. Podemos pensar na herança como uma árvore genealógica, em que características são herdadas como o passar das gerações. Esse ponto permite que pensemos no código de forma um pouco diferente, reutilizando o código e otimizando nosso desempenho como desenvolvedores. E por fim, temos o polimorfismo. O polimorfismo vem da observação da natureza, de que alguns animais conseguem alterar sua forma de acordo com a sua necessidade. Como sabemos, objetos filhos herdam características dos objetos pais e de seus ancestrais. Entretanto, em alguns casos é necessário que essas ações para um mesmo método sejam um pouco diferentes. Imagina que você tem um objeto, um eletrodoméstico, que possui o método ligar. E temos dois objetos diferentes, que são a televisão e o ar-condicionado. Esses objetos também têm a função ligar. Porém, a gente tem que reescrever ela de uma forma um pouco diferente, para se adequar com as necessidades individuais de cada objeto. Esse aspecto permite que a gente pense na adaptabilidade que a gente precisa ter ao desenvolver aplicações. Diferentes alvos possuem diferentes necessidades e diferentes locais de trabalho também têm diferentes necessidades. Onde a gente tem que entender que nenhuma solução vai ser absoluta, mas sim que a gente deve sempre transformar ela numa solução adaptável. Então, pensar na PO como uma forma mais real de apresentar esse mundo, é mais simples de enxergar o nosso trabalho, desenvolver o código e dá até um maior prazer, né, na hora de escrever o código, porque o caminho que a gente está traçando ele é mais visível. Então aqui eu listei os pontos. O primeiro eu já comentei, que o desenvolvimento se torna mais natural por causa da representação mais próxima da realidade. O desenvolvimento ele é mais simples, porque a gente entende o que a gente está fazendo. Entender e manter o código seguro é muito importante, como a gente acessa esses dados, como a gente pode manipular esses dados. Embaixo a gente tem a utilização do código, que aumentou o nosso desempenho como desenvolvedores. O código claro e extensível, porque por causa do código ser independente e ser mais próximo da realidade, a leitura e manutenção dele ficou mais simples. Então é mais fácil, você confia mais em você fazer mudanças e acrescentar pontos novos dentro de um código que já está pronto. Aqui uma linha do tempo, de como foi mais ou menos o nosso aprendizado durante esse semestre. No começo a gente tem a representação da realidade, pela abstração, manter os dados seguros, né, como eu citei, no encapsulamento, depois a herança e o polimorfismo. Polimorfismo sobre o aspecto de entender que nenhuma solução é absoluta, que a gente sempre precisa entender as necessidades do cliente. Por fim, falando sobre o ensino remoto agora, apresenta uma forma diferente de estudar pra gente. Pelas aulas remotas e os trabalhos desafiadores, a gente teve que aprender a trabalhar em equipe.
colaborando, entendendo as necessidades de cada membro e distribuindo essas tarefas. Isso facilitou muito a gente e melhorou a nossa dinâmica mesmo de como trabalhar em grupo. E através desses pontos a gente entendeu que mesmo nas circunstâncias é possível aprender.